E vamos à análise em estúdio com a jornalista Liliana Valente e por Skype com o advogado Rogério Fernandes Ferreira, especialista em Direito Fiscal. Muito boa tarde aos dois. Liliana, comecemos por uma leitura política do anúncio feito por Luís Montenegro, depois de muita polémica, muitas críticas em torno do anúncio da redução fiscal e do valor de 1.500 milhões de euros que Luís Montenegro tinha anunciado em comparação com 2023. Ora, Luís Montenegro quis vir esclarecer que se trata de um acréscimo e falou do acréscimo especificamente de pouco mais de 300 milhões de euros, dizendo ainda assim que tem de ser visto em comparação com o ano passado. Luís Montenegro consegue descoser-se desta polémica? Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, apenas duas avaliações que eu também gostava de dar nota neste nosso espaço é que apenas as televisões puderam fazer perguntas, os jornais e as rádios não tiveram direito a perguntas e acho que, em nome da transparência, se tinha ganho muito mais se houvesse mais perguntas que pudessem ir, se calhar, mais a fundo. Isto porquê? Porque permaneceram algumas dúvidas sobre o impacto depois global da medida. Isto porquê? Porque o atual governo vem dizer que, afinal, não são 1.300 milhões da reforma que está em vigor, mas sim um impacto de 1.191 e, portanto, alarga o escopo para um impacto deste acrescento de 348 milhões de euros, porque senão seria na ordem dos 200 milhões. Gostaria de saber porquê, porque é que estes passam a ser 1.191 milhões de euros em vigor e não os tais 1.300. Luís Montenegro não esclareceu. Depois eu gostava de perceber também qual é o valor do impacto para o próximo ano, porque o Orçamento do Estado para este ano não tem apenas impacto nas taxas e nos escalões este ano e nas taxas de retenção na fonte, tem também um impacto no próximo ano, estimado, salvo erro, mais de 400 milhões de euros. Nesta apresentação do Primeiro-Ministro, e também de notar que o Ministro das Finanças esteve presente, mas esteve calado, não ficámos a perceber qual é o impacto da redução do próximo ano, se é que há um impacto significativo no próximo ano. Depois, politicamente, como me perguntavas, nós vimos a oposição da esquerda à direita, até a Iniciativa Liberal tem sido até mais vocal neste aspecto, porque a Iniciativa Liberal também não quer perder a sua bandeira de defesa da descida de impostos, a dizer que isto são migalhas. Segundo previsões do próprio Executivo, quem ganha 1.000 euros brutos terá uma redução de 1,78 euros por mês. 1.500 euros brutos terá uma redução adicional de 4,64 euros. E 2.000 euros brutos será de 7,6. Também é de estranhar que não tenham sido aqui apresentadas previsões para os escalões que efetivamente vão ter uma redução, que é o 6º, o 7º e o 8º, sobretudo o 6º e o 7º, que são de 3%. Gostava de saber eu acho que aqui politicamente tem um sinal que é para que a esquerda e o Parlamento não venham dizer que esta reforma, que esta mexida que fez à proposta que já estava de António Costa é para favorecer os mais altos rendimentos, mas acho que vai acabar por ser isso que o Parlamento vai dizer. E já vamos olhar mais por menor também para as reações, mas vamos tentar fazer as contas com o Rogério Fernandes Ferreira, tentando perceber aqui qual o impacto que terá, de facto, tudo isto que foi anunciado e esta redução global no bolso dos portugueses, esta descida que abrange até ao 8º escalão do IRS. Infelizmente o IRS é suficientemente complicado para as contas não serem facilmente feitas pelos contribuintes e terem que ser feitas exatamente pela administração tributária. Mas à parte disso, a questão não é essa, porque como já disse aqui a Liliana, o impacto mensal destas reduções do IRS vão ser na ordem dos valores absolutos que falou a Liliana e que são de facto reduzidos. O problema não é esse. Eu, não sendo político, posso falar disto com alguma vontade. O problema não é exatamente este. O sinal é sim político, ou seja, o governo entende que deve mexer no IRS e que deve mexer em todos os escalões, com exceção do último. E é a primeira vez que efetivamente isso se faz. Pode-se até discutir se não se devia mexer também no último, não sei porque é que haverá contribuintes de primeira e contribuintes de segunda, também a este nível, mas é uma opção política que o Governo anunciou e que no programa do Governo... E há aqui alguma injustiça fiscal, como alega a oposição, nomeadamente os partidos de esquerda?
repare, há escolhas políticas, não é? No fundo, isto são escolhas políticas. Há reduções superiores a meio digamos, a meio da tabela, e há uma redução nula no último escalão e há reduções mais reduzidas nos primeiros escalões. Mas nós também não podemos esquecer que o imposto é um imposto progressivo, e sendo um imposto progressivo, vai progressivamente, digamos, atingir todos os contribuintes, inclusivamente os do último escalão, não é? Como é evidente. Portanto, eu acho que são escolhas políticas. Podemos discutir se a escolha do IRS é a mais adequada, e se, em vez de se mexer nas taxas, não se devia mexer nos escalões, porque os escalões são muito baixos. Em comparação internacional com qualquer outro país da Europa, os nossos escalões devem ser metade ou um terço dos outros. Portanto, o problema é muito mais dos escalões, que são muito baixos, do que as taxas. Portanto, as taxas nós estamos a reduzir entre 0,25%, 0,5%, 0,75%, 3%. Portanto, é esta ordem de valores dessas taxas que se vão aplicar a escalões que são, de facto, escalões baixos em outras comparações internacionais. É evidente que também temos um país, infelizmente, com rendimentos mais baixos, mas é um sinal que o Governo dá de que quer mexer no IRS e quer que os impostos baixem. Se é que vai conseguir fazer isso, não sei se o vai fazer, e provavelmente não era pelo IRS que se devia começar. Devia-se começar por haver melhor gestão nas despesas públicas e, depois de reduzir as despesas públicas, adaptar as receitas a essa redução. Portanto, eu julgo que o problema é este, é um problema de escolha, é um sinal. O sinal está-se a dar nas taxas e está-se a dar no IRS, se calhar devia-se pôr o IRS escolhido, devia-se dar nos escalões antes das taxas. Há outros problemas, o problema dos reembolsos são muito elevados, o Estado financia-se no ano anterior relativamente ao imposto que foi devido no ano seguinte. Portanto, também se deverá vir a mexer, obviamente, nas tabelas de retenção na fonte. E é aí que as pessoas vão. E já agora mais um problema, que não é um problema, que aproveito porque vai ser suscitado, que é o seguinte: o Governo vai aplicar imediatamente este ano novas tabelas de retenção. Isto não tem qualquer tipo de problema, porque, obviamente, que é para as retenções futuras, o que significa que depois os reembolsos é que vão ser diferentes no ano seguinte. Mas o Governo está aqui a dar um sinal que quer mexer no IRS, que é diminuir o imposto sobre o rendimento, os impostos sobre o rendimento pessoal. Goste-se ou não, é um sinal que este Governo optou por fazer e disse-o no respectivo programa. E já agora disse-o relativamente a 2023, que isto também está claro. Mostrando que está a cumprir aquilo que anunciou na campanha eleitoral, Liliana, mas ouvimos muito rapidamente Pedro Nuno Santos, desde logo, a reagir, insistindo na ideia de que há aqui um truque, que esta redução vai ser ilusória. Tem alguma razão Pedro Nuno Santos quando diz que na prática não é uma medida que terá grande impacto e que mostra o truque de campanha da AD? Eu não gostava de entrar por essas avaliações, até porque depois o Parlamento há de fazer esse debate. E aqui aquilo que trouxe foram os números que o próprio Governo deu, as simulações foram feitas pelo próprio Governo e cada um fará a sua avaliação se considera que são avultadas ou não. Aquilo que eu gostava de perceber também, que para responder à tua pergunta sobre a questão do programa eleitoral, é que o Governo previa uma redução nas taxas de 2 mil milhões até 2026. E eu gostava de perceber se isto é face a 23, se já contamos com os tais 1.539 milhões ou só com os 348, para se perceber se ainda vai haver ou não alívios de IRS nos anos seguintes. E isto parece-me que é importante porque o Governo desmentiu o jornal para o qual trabalho, desmentiu o Expresso, dizendo que não ia fazer os tais 1.500 milhões a mais, mas sim acrescentando, neste caso foi os 348 milhões, e era importante perceber se afinal aqueles 3 mil milhões que o Governo diz de redução de IRS até ao final da legislatura já contam com este bolo ou não, porque aí as expectativas são totalmente diferentes. E eu acho que é um pouco em termos de expectativas que nós estamos aqui a falar, e eu acho que o debate, se me perguntas, e os partidos responderam a isso, tem a ver com as expectativas que foram criadas, ou seja, como o Governo, mesmo não usando o termo choque fiscal, falou sempre numa grande redução de impostos, e agora Luís Montenegro fala em forte redução de impostos, já incorporava a parte que estava feita,
vai incorporar, vai além do seu programa, o que é que vamos aqui assistir? Eu acho que esse debate vai ser feito e vai ser importante. Ainda assim, Liliana, não é de esperar que a oposição chumbe este tipo de medidas quando estamos a falar de descida de impostos. É possível que haja um cruzamento de propostas. Todos os partidos já têm várias propostas. A Iniciativa Liberal, o PS, o Chega, os partidos à esquerda vão apresentar e nas votações cruzadas pode haver, porque depois, como isto não é em bolo, depois deixa à Comissão, imagina, pode dar-se o caso de serem aprovadas na generalidade algumas propostas para depois serem debatidas ao detalhe e sair uma proposta mais conjunta em que englobe mais. Só para terminar, isto é uma escolha política e é uma escolha política legítima. Só notar que a escolha política foi decidir uma descida proporcionalmente superior nos escalões mais elevados. Gostava de ver Luís Montenegro a defendê-la, não há qualquer problema, é uma escolha política legítima. Que tem de ser e para terminarmos, gostava de ouvir precisamente sobre esta matéria, Rogério Fernandes Ferreira, se há aqui de facto um sinal de que é dado a prioridade de olhar não para os mais desfavorecidos, mas para a classe média. Eu já tenho dúvidas de onde é que está a classe média aqui nestes escalões, mas admitindo que a classe média está na média destes escalões, o governo foi de facto, as maiores descidas são no quinto e no sexto escalão, sendo que os escalões superiores obviamente que beneficiam de todas as mexidas. Eu acho que o governo tentou ser transversal, não é? Digamos, incidir no meio da ser afinado no Parlamento, até porque o governo não tem maioria e, portanto, vai ter que arranjar os consensos necessários para que estas medidas sejam efetivamente aprovadas. Julgo que é capaz de não ser muito difícil, porque todos os partidos anunciaram mexidas no IRS. Rogério Fernandes Ferreira, Liliana Valente, obrigada aos dois pela vossa análise no Jornal 5 Notícias. Uma boa tarde.